Olá a todos, eu sou a Janine Zagueto, aluna da disciplina de Modelagem por Equações Estruturais, e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês o artigo Principles and Practices in Reporting Structural Equation Analysis, que são os princípios e as práticas para reportar as análises por equações estruturais. A modelagem por equações estruturais ela é uma combinação de uma análise fatorial com técnicas de regressão e correlação. Então, ela opera um conjunto de regressões com estimadores calculados simultaneamente a partir da matriz de covariância das variáveis envolvidas. E, em geral, ela não é uma técnica exploratória, porque, como vocês vão acompanhar daqui para frente, os pesquisadores precisam reportar as correlações e as formas como essas relações entre as variáveis vão ser analisadas. Então, ela não é uma técnica exploratória, porque o pesquisador tem que ter conhecimento técnico, e teórico das relações que ele quer construir e analisar dentro do seu modelo. Então, a MEE, modelagem por equações estruturais, ela possibilita a inserção de múltiplas variáveis, dependentes e independentes, e controles também no mesmo modelo. Então, a mesma variável que era dependente numa relação, ela pode ser independente ou controle, a depender de como que você está construindo o seu modelo de modelagem. E a modelagem, ela aceita variáveis métricas, ordinais, dicotômicas, ela consegue comparar e testar modelos alternativos, e os programas que executam esse tipo de análise, eles fornecem basicamente as mesmas informações. Mas cada programa vai ter alguma variação nos detalhes fornecidos. Por exemplo, algum programa pode ter métodos de estimação mais robustos do que outros programas. Então, você pode escolher o seu programa a partir desses detalhes que você precisa rodar dentro da sua análise. Mas, em via de regra, esses programas vão fornecer uma mesma base de informações básicas de resultados dessa análise. O objetivo do artigo aqui apresentado hoje foi revisar os princípios para se relatar os resultados de uma modelagem por equações estruturais. Então, eles pesquisaram artigos que tinham implementado uma MEE entre os anos de 1995 a 1997, e a partir dos critérios de inclusão e exclusão que eles reportam no artigo, eles encontraram 41 artigos que utilizaram a modelagem como principal fonte de análise de dados. E o objetivo dos autores do artigo foi trazer os principais tópicos de uma modelagem e recomendações e especificações dentro de cada tópico. Eles começam o artigo trazendo algumas diferenças de modelos que você tem dentro de uma modelagem. Então, eles colocam que você tem um modelo de mensuração, que ele vem representar um conjunto de variáveis observáveis como indicadores de um conjunto menor de variáveis latentes, como um processo de análise fatorial, onde você tem as variáveis observáveis que vão constituir variáveis latentes. O outro modelo é o Path Model, que é o modelo de caminho, que ele vem descrever relações de dependência e interdependência entre variáveis latentes num processo de correlação e de regressão. Então, como que se dá as relações entre essas variáveis latentes. E, por fim, o modelo estrutural, que seria basicamente a modelagem completa, Então, dentro desse modelo estrutural, você vai ter tanto modelos de mensuração quanto modelo de caminho sendo analisados ao mesmo tempo dentro da análise da modelagem por equações estruturais.
E aí os autores colocam que eles vão, a partir desse ponto, chamar esses 3 modelos, né, para as explicações que eles forem fazendo ao longo do artigo, como modelo de mensuração, modelo de caminho e modelo estrutural. Aqui eu trago para vocês um exemplo que não está dentro do artigo, mas que eu acho que é um exemplo muito válido para vocês entenderem. Então, quando os autores falam de modelo de mensuração, eles estão falando basicamente desse recorte aqui, onde eu estou mostrando. Então, eles estão falando dos itens que geram as variáveis latentes. Quando os autores falam de modelo de caminho, eles estão falando desse recorte aqui. Ele está falando das relações que você pode constituir entre as variáveis latentes. E quando eles falam do modelo estrutural, eles estão efetivamente falando de toda a figura. Eles estão falando que você vai ter, ao mesmo tempo, a análise do modelo de mensuração, né, que seria a análise fatorial, como a análise do modelo de caminhos, que seria a análise dessas relações e regressões, todas realizadas ao mesmo tempo dentro da técnica de modelagem. E aqui ainda tem um plus dentro desse exemplo, que é o sexo aqui, né, a variável sexo, como uma variável controle. Então, você, enquanto pesquisador, você que cria esse modelo e você pode criar modelos super complexos, né, a depender do que você precisa efetivamente para ser testado dentro da tua pesquisa. Outro ponto que os autores colocam é em questão da especificação do modelo. Então, eles colocam que os artigos já publicados têm que fornecer fundamentos teóricos para justificar essas relações propostas. Eles colocam muito isso de que você, enquanto pesquisador, relator daquele artigo, precisa justificar e aí embasar sua justificativa com base na teoria principal que você está usando, as relações que você está propondo dentro do teu modelo de ME. E aí ele coloca aqui, né, os autores colocam que dos 41 artigos que eles encontraram, nenhum desses artigos fez um relato escrito da justificativa para as relações que eles propuseram dentro dos estudos. E isso acaba sendo um ponto ruim, assim, né? Dá uma desvantagem, porque ele deixa a cargo do leitor analisar a plausibilidade das escolhas feitas pelos pesquisadores autores daqueles relatos. Dando sequência ao artigo, um outro ponto que os autores colocam é em relação à identificabilidade do modelo de medição, né, do modelo de mensuração. Eles colocam que todos os parâmetros do modelo de mensuração devem ser identificados. Então, todas as cargas fatoriais devem ser identificadas e essas cargas devem formar clusters, que seriam os fatores independentes, né, que seriam as variáveis latentes ali dentro do modelo. E aí eles relatam que dos 41 artigos analisados, apenas 25 forneceram esses fatores independentes, forneceram esses resultados desses parâmetros. E eles colocam que, como recomendação, todos os autores devem apresentar essas evidências do modelo de medição, né? Porque modelos não identificados ou subidentificados, eles vão rodar estimativas de análise em resultados, né, que seriam resultados imprecisos. Então, o que você precisa ter de pressupostos, de parâmetros mínimos para você rodar uma análise fatorial? Você precisa atender esses pressupostos, esses parâmetros, para que você possa dar segurança aos resultados daquela sua análise. Outro ponto que os autores colocam é em relação à identificabilidade agora do modelo de caminho, né, do Path Analysis. Então, eles colocam que os parâmetros do modelo de caminho, eles vão depender da escolha de como serão direcionadas as setas das relações. Então, vocês podem encontrar em alguns outros livros de estatística ou outros artigos um cálculo específico, né, de identificação do modelo, onde eles colocam
onde basicamente o cálculo ele vai verificar quantas variáveis observáveis você tem no modelo e quantas variáveis e parâmetros, né, e outros tipos de variáveis latentes você quer ter de resultado do modelo, e você faz esse cálculo e você verifica se o seu modelo é identificável ou não para conseguir dar sequência às suas análises. Então, vale lembrar que existem diferenças, sim, entre variáveis exógenas, variáveis observáveis, e as variáveis endógenas, né, que são as variáveis latentes, e que cada tipo de variável vai te fornecer um tipo diferente de parâmetro. E os autores colocam ainda que foi observado, né, nos estudos que eles analisaram, que faltava uma justificativa explícita na hora de incluir ou omitir as relações que foram desenhadas dentro do modelo. Então, essas relações não estavam sendo justificadas dentro do modelo. Os autores apenas apresentavam uma figura com o modelo que eles efetivamente testaram. Dando sequência, um próximo ponto seria em relação à identificabilidade e à escala de menstruação utilizada. Então, como eu falei, tem a diferença de variáveis exógenas e endógenas, e alguns programas eles conseguem definir a unidade de medida dessas variáveis observáveis. Então, você consegue indicar para o programa que cada item foi coletado numa unidade de medida diferente. E isso é importante por quê? Porque esses programas eles conseguem rodar essas análises com índices mais precisos, né, dessas variáveis observáveis, e você pode pedir a padronização desses itens, porque, pensa comigo, se uma variável sua foi coletada numa escala Likert de 1 a 5 e outra variável foi coletada numa escala Likert de 1 a 7, você vai ter diferença do ponto médio, da mediana, da moda, dos resultados daquelas escalas. Então, você indica para o programa que essas escalas foram coletadas em unidades de medidas diferentes e indica para o programa também que você quer essas variáveis latentes, né, quer o resultado dessas variáveis latentes padronizados, porque você consegue facilitar na hora da comparação e da discussão dos resultados, né, das correlações e regressões, né, a depender de como que você construir o seu modelo entre os resultados das variáveis latentes. E eles colocam que dos 41 artigos analisados, 40 utilizaram a forma de padronização dessas variáveis latentes. Um próximo ponto discutido pelos autores é em relação aos dados de estimativa. Eles vêm chamar a atenção para a questão da normalidade multivariada. Dentro dos procedimentos de estimação dos modelos de ME, comumente são empregados modelos de estimação que precisam de um certo nível de distribuição normal dos dados. Então, a depender do método de estimação que você vai utilizar dentro da tua análise, você vai precisar atender um pressuposto antes de rodar essa análise. Por exemplo, os métodos de estimação mais utilizados é o ML, o L e o GLS, que requerem normalidade multivariada dos dados. Então, você pode pedir para o programa rodar a análise de normalidade univariada e verificar os coeficientes de assimetria e curtose de todos os itens, né, de todas as suas variáveis observáveis e verificar se elas estão atendendo a essa condição. Ou você pode pedir também para o programa rodar um resultado de análise de normalidade multivariada pelo coeficiente de Mardia e verificar se os seus dados estão apresentando distribuição normal. Caso você não tenha esse pressuposto de normalidade atendido, você deve pensar se você tem um programa que tem procedimentos e métodos de estimação mais robustos, né, como o método ADF, que ele é menos sensível a
distribuição não normal dos dados. Então, você consegue ter, a depender do programa que você está utilizando, outros métodos que sejam melhores para a amostra que você conseguiu fazer a coleta. E um dado interessante é que, para estimadores mais robustos e também para modelagem em si como um todo, você requer um tamanho amostral um pouco maior de quantidade de amostra que você tem para que você consiga rodar resultados mais precisos. Um próximo ponto, ainda dentro da questão de dados estimativos, é em relação à amostra e a dados ausentes. Então, os dados ausentes, eles podem impactar sim nos seus resultados e eles devem ser analisados antes de você verificar os resultados finais da sua modelagem. Então, atualmente, os softwares, os programas que rodam modelagem, eles estão preparados para lidar com dados ausentes, mas geralmente são dados ausentes totalmente aleatórios. Então, vale a pena você verificar os seus dados antes e verificar se esses dados ausentes são totalmente ao acaso ou se eles são específicos para algum item, específicos para alguma variável. E caso eles sejam específicos, você possa aplicar algum tipo de tratamento dentro daquela variável ou tratamento para aquele indivíduo, né? E fazer essa forma de tratamento dos dados antes de efetivamente rodar uma modelagem. Então, você tem que ficar atento para essa questão dos dados ausentes serem totalmente ao acaso. Outro ponto importante, como eu já tinha falado no slide anterior, é a quantidade da sua amostra para realizar a análise de modelagem, né? Que é uma análise que requer uma amostra grande para que você consiga dimensionar o seu modelo escolhido. Ainda continuando dentro de dados estimativos, os autores colocam sobre a questão do reporte desses dados. Eles criticam a falta de reporte da matriz de correlação. Eles comentam que a matriz de correlação ela fornece dados muito interessantes aos leitores desses estudos, que é a questão de você olhar efetivamente qual foi o modelo testado por aqueles pesquisadores e pensar em modelos alternativos para aquele conjunto de dados que o pesquisador está analisando. Então, a falta da informação da matriz de correlação ela é uma falta de uma informação mais detalhada ali dentro do teu estudo. Lógico que a gente entende que tem uma questão de limitação de espaço, limitação de páginas, de palavras que as revistas colocam, mas uma opção é fornecer esses dados, que seriam extras, né, por meio de repositórios online, ou fornecer um e-mail que o leitor possa entrar em contato diretamente com os autores e terem acessos a essas planilhas e tabelas e outros outputs das análises. Então, eles comentam que dos 41 artigos analisados, apenas 19 forneciam a matriz de correlação, alguns com desvio padrão, outros sem a informação de desvio padrão, mas que eles recomendam que os artigos tenham essa informação e que eles consigam colocar essa informação, né, da matriz de correlação para um número de até 30 variáveis. Então, os autores falam que até 30 variáveis você consegue construir a matriz de correlação e disponibilizar dentro do artigo. Um outro ponto que eles levantam é em relação à qualidade do ajuste. Então, índices de ajuste, você tem diversos tipos de índices de ajuste. O índice de ajuste absoluto, ele vem falar da função das discrepâncias, que estariam relacionados com o tamanho da amostra e os graus de liberdade. E os índices de ajuste relativo vêm comparar as discrepâncias do seu modelo com um modelo nulo.
E aí, dentro dos índices de ajuste, a gente tem, né, como eu falei, diversos tipos. A gente tem índices de ajuste global, índices de ajuste residual, índices de ajuste de comparação. O Qi quadrado, ele é um índice de ajuste global, que ele verifica a função de ajuste da matriz proposta com a matriz de variância amostral. Então, ele verifica da matriz que você colocou para rodar, né, das informações, com a matriz amostral que você está trazendo. Outro tipo de índice de ajuste é o índice de ajustes residuais, que eles vão verificar também a diferença, né, da matriz postulada e da matriz amostral, mas no quesito dos resíduos dessas duas matrizes. E aí, dentre esses índices, né, os mais utilizados são o SI-RMR e o RMCIA. E um outro tipo de índice é o índice de comparativos, né? Que aí dentro desses índices a gente tem o CFI, o TLI, o GFI, que esses índices eles vão buscar comparar o seu modelo estimado com o modelo nulo e comparar as covariâncias, né, entre esses dois modelos, verificando qual modelo apresentou um melhor resultado. E dentro da modelagem, ela traz um índice que é bastante interessante, que é o índice de modificação. Esse índice, ele traz basicamente uma tabela onde ele fala qual modificação você precisa fazer dentro do seu modelo proposto e o quanto que ele vai melhorar no índice, se eu não me engano, no valor do Qi quadrado. Esse índice de modificação ele requer uma atenção. Por quê? Porque as sugestões que são dadas pelos índices de modificação, elas visam melhorar os resultados da estrutura, mas eles podem fornecer alguns tipos de modificação que não fazem sentido. Então, qualquer modificação que você propõe dentro do seu modelo, como qualquer configuração que você faça no seu modelo, você tem que ter uma justificativa teórica por trás disso, para que você possa embasar essas suas tomadas de decisões. Então, não faça modificações sem entender e sem verificar se tem sentido teórico nessa modificação. Ainda continuando sobre a qualidade do ajuste, os autores colocam que todos os artigos analisados relataram pelo menos o índice do Qi quadrado e o índice de grau de liberdade para o modelo estrutural. Então, para o modelo proposto pelo pesquisador, pelo menos o Qi quadrado e os graus de liberdade eram reportados dentro das análises. Em relação aos outros índices, né, índices de ajuste de resíduo, índices de comparação e índices globais, os mais utilizados, né, os mais reportados dos artigos foram o índice RFI, CFI, RMCIA, GFI, TLI e NNFI. Se você quer entender melhor sobre os índices, né, eu sugiro você buscar uma literatura complementar para você entender efetivamente o que cada índice traz como resultado, como que ele pode ser aplicado, quais os programas rodam cada índice, para você entender melhor o que você pode utilizar dentro das suas análises. Um próximo ponto que os autores colocam é em relação aos parâmetros e aos erros desses parâmetros. Então, dentro de uma modelagem, diversos parâmetros são calculados, como as cargas independentes, as variâncias e covariâncias, se você estiver pensando dentro de um modelo de mensuração. Já dentro do modelo de caminho, você tem os coeficientes das relações estimadas, né? Tem as variâncias e covariâncias dessas relações, tem os índices de distúrbio. Então, você tem uma série de parâmetros que são rodados dentro de uma análise de modelagem. Porém, os autores verificaram que dos 41 artigos, apenas 12 artigos relataram
todos esses parâmetros, e outros 20 artigos omitiram os parâmetros e os erros e distúrbios associados a esse parâmetro. E aí os autores colocam assim, que é uma recomendação até óbvia, você incluir todos os resultados dentro do relatório de pesquisa que você está construindo. Você tem que fornecer ao leitor todos os resultados das análises que você está trazendo, para o leitor entender se aqueles resultados, aquela discussão que você está levantando, faz sentido teórico ou não faz sentido teórico, se esses resultados foram significativos ou não foram significativos. Então, é uma recomendação óbvia fornecer todos os dados de resultados. E aí os autores colocam até essa tabela a título de exemplo de como que você pode reportar esses resultados, né? Então eles colocam que as correlações entre as variáveis, elas podem ser reportadas num triângulo inferior da tabela, né? As variâncias entre essas variáveis podem ser reportadas na diagonal da tabela e as discrepâncias podem ser reportadas no triângulo superior da tabela. Outro ponto que os autores levantam é em relação a modelos alternativos. Então, eles colocam que qualquer conjunto de dados multivariados vai sempre fornecer diversos modelos plausíveis a serem testados e analisados. E o modelo que você testou ali não necessariamente pode ser o melhor modelo. Então, eles colocam que todo ajuste, desajuste ou sobreajuste deve ser considerado como uma modificação do modelo, considerado como uma forma de incluir ou excluir parâmetros. E é importante o quê? Que você justifique essas suas escolhas dentro do artigo, porque você tem que fornecer ao leitor um histórico claro das etapas de decisão que você está sendo tomada, para que o leitor possa analisar criticamente e identificar se foi um melhor caminho ou caminho mais correto que você seguiu ali dentro, e se existem possíveis modelos alternativos que você pode testar dentro daquele teu conjunto de dados. E aí, de conclusão, os autores trazem que a prática de se reportar resultados de uma modelagem por equações estruturais seria muito melhor e mais simples se os autores conscientemente reportassem todos os parâmetros, todos os resultados, reportassem a justificativa clara de todos os índices que eles colocaram para testar, de todos os caminhos que eles colocaram para testar ali dentro. Então, o simples fato de você, enquanto autor daquele artigo, criar etapas claras, justificar essas etapas e trazer efetivamente todos os resultados que você conseguiu das suas análises, já facilitaria e já serviria como um manual muito simples e muito prático de se reportar resultados de uma ME. E eles trazem assim de maneira bem sucinta que você precisa relatar basicamente as covariâncias amostrais, as correlações e os desvios padrões, as discrepâncias padronizadas, os índices globais de ajuste, índice de ajuste de resíduo, índice de ajuste de comparação, as justificativas sobre as relações propostas ali dentro do modelo. Então, basicamente, relatar os passos a passos que você seguiu e os porquês que você, as justificativas das tomadas de decisões daquele seu modelo de modelagem por equações estruturais. Então é isso, eu tentei reduzir e trazer as informações essenciais que são colocadas dentro do artigo. Eu espero que vocês possam ler esse artigo na íntegra para verificar todas essas recomendações que são levantadas pelos autores. Eu agradeço a todos que acompanharam até agora
e bons estudos a todos. Obrigada.